professora Maria Rosilene vai palestrar agora e o título da palestra dela é sobre as fórmulas variacionais da medida de superfícies do grupo de Heisenberg sub-riemanniano. A professora Maria Rosilene vai dar o FAM, tá? Ela está com a palavra agora. Oi. Bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação que eu venho aqui de novo, né, na UFPA. Sou fruto do programa de doutorado, né? Fiz doutorado com o professor Veloso, né? E é sempre um prazer estar aqui, né? Eu prometo não me alongar muito, né? Chegou a hora o horário do almoço. Mas eu vou tentar, tá, gente? Porque eu gosto muito de falar quando eu estou apresentando. Então, eu vou falar um pouco. Na verdade, eu vou falar de resultados que foram frutos ainda da minha tese, né? Que envolve as fórmulas variacionais de um grupo de Lie, que a gente chama de grupo de Lie estratificado, né? E aí eu vou, ao longo da palestra, vou comentar um pouco, mas o meu enfoque vai ser no grupo de Heisenberg sub-riemanniano, né? Muitas pessoas ainda não estão acostumadas com a variedade sub-riemanniana, né? Mas aí eu vou tentar um pouco explicar aqui, né? Opa. Então, agora eu vou olhar, eu estou chamando de HN o grupo de Heisenberg, né? E de dimensão 2n mais 1, né? Eu estou olhando ele sendo o R2n, né? 2n mais 1. E eu estou olhando ele com uma estrutura de grupo que vai tornar ele essa estrutura diferenciável, né? Eu posso olhar como um grupo de Lie, né? E aí eu tenho essa terna, né? Eu tenho esse grupo de Lie, o HN, tenho essa métrica, que essa métrica é definida dentro da distribuição, né? Que é uma distribuição que a gente chama de distribuição horizontal, tá? E aí eu chamo essa terna de variedade sub-riemanniana, tá? Quer descer? Opa. Tá. Bom, HN é um grupo de Lie, simplesmente conexo, né? E aí eu tenho a álgebra de Lie gerada pelos campos invariantes à esquerda, né? Que satisfaz essa condição do cochete, tá? Onde você tem que o EI com EI mais 1 vai dar o E de 2N, né? E os demais cochetes vão ser todos nulos, tá? E aí eu vou considerar uma estratificação dessa álgebra de Lie. Ela é estratificada dessa maneira, também posso dizer graduada, né? Por H1 e H2, onde H1 são geradas pelos E1 até E2N, e o H2 é gerado pelo E2N mais 1, né? E aí eu tenho essa condição do cochete. Não está funcionando muito. Tá, eu tenho essa condição do cochete, né? Onde cada elemento de H1 com H1 dá um elemento de H2, né? E HJ com H2, isso aí vai dar zero. Eu tenho que apontar para cá, né? Eu acho que é por isso que eu estou tentando apontar para cá, tá? E aí, como eu falei, né, D vai ser uma distribuição dentro do fibrado tangente do grupo de Heisenberg, uma distribuição horizontal, gerada pelo H1, né? E essa métrica em D é uma métrica riemanniana. Tá? Aí aqui eu só vou abrir um parêntese, né? E, na verdade, você pode ver isso num contexto mais geral, né? Você pode pegar um grupo G, que eu estou chamando ele de um grupo estratificado.
E o que significa isso, né? Você tem que a álgebra tem essa estratificação, a álgebra de Lie. Onde a gente tem a condição do cochete, G1 com GJ, dando G1 mais J, né? Com J até o A-1 e pegar GJ com GK, isso aqui te dá 0, né? Para J variando de 1 até N. Tá? Ok. Tá, aí eu tô olhando aqui, voltando para o Heisenberg, né? Olhando o R2N+1 com essa estrutura de grupo, né? E aí, olhando para a translação à esquerda, né? Pego dois pontos no grupo, que aí eu escrevo como coordenadas exponenciais, né? E aí, x operado com y, né? Fazendo a translação à esquerda, você tem essa operação, né? Que é a operação à esquerda do grupo. Tá? E também, daí, a gente pode olhar quem são os campos invariantes à esquerda, tá? Que satisfazem aquela condição do cochete. Tá? Bom, aí também vou usar a notação para métrica subriemanniana, que eu vou estender para toda a álgebra, né? A gente, a princípio, tem um produto escalar definido no H1, tá? E aí, com a estrutura do grupo, né, de eu ter essa álgebra graduada, eu consigo estender para toda a álgebra, tá? E aí eu consigo olhar essa métrica na álgebra de Lie. Também a gente vai usar uma conexão, né, para poder fazer os nossos cálculos, uma conexão onde esses campos invariantes à esquerda são paralelos, tá? Para todo J. Essa é uma conexão no grupo, tá? E aí, duas coisas que a gente, nesse trabalho, né, duas coisas que a gente quer entender, né? Quando é que uma hipersuperfície na horizontal no HN é uma hipersuperfície mínima, né? Não horizontal no sentido de que essa hipersuperfície ela é transversa à distribuição, tá? E no caso que ela é mínima, qual é a condição para que ela seja um ponto mínimo local? Né? Aí duas coisas envolvidas é você olhar para a primeira variação do funcional, né? E depois olhar para a segunda variação, para a gente olhar um pouquinho sobre a questão da estabilidade, tá? Mas o que é eu olhar para uma subvariedade não horizontal de codimensão P, né, dentro do Heisenberg ou dentro de um grupo de Lie estratificado, né? Como eu falei, é uma subvariedade que vai ser transversa à distribuição, ou seja, eu olho para o espaço tangente da M, mas a distribuição, né? Em cada ponto eu tenho um espaço vetorial, e aí eu tenho que isso aí, a soma disso dá o espaço tangente do grupo, né? Bom, aí eu tenho que T de M inter D vai ser um subfibrado vetorial, tal que a dimensão da interseção desses espaços vai dar a dimensão da distribuição menos a codimensão da subvariedade, tá? Bom, ok. Aí aqui assim, só falando um pouquinho, né? Primeiro que quando a gente olha para a métrica, né? Para a métrica na distribuição, para esse produto escalar dentro da álgebra de Lie, né? E a gente olha os campos invariantes à esquerda, né, o E1
até o E de 2N mais 1, né? Tais que eles são ortonormais nessa métrica, né? E aí a gente vai olhar para, é claro, né, o fundamental de a gente obter a questão da primeira variação e da segunda variação, né? A gente escolher um referencial, né, adaptado à subvariedade, né? E aí esse referencial, né, como é que ele é definido, né? Então é definido num aberto, tal que esse aberto intersecta a subvariedade, né? E ele é adaptado. Opa. E ele é adaptado no seguinte sentido, né? Você tem que os F1 até F2N é um referencial ortonormal para distribuição, né? Tal que o F1 até o FP é ortogonal a T de M inter D, ou seja, eu estou querendo que, quando eu falo do normal, né, do T de M perp, que ele seja gerado por F1 até o FP, tá? E aí eu pego os caras que estão na interseção, né, são tangentes horizontais, vai ser um referencial, na verdade aqui, né? O tangente, esses são os caras que estão, né? Vou colocar assim, são seções do TGM inter D. E esse é o cara que é tangente, mas mora fora do TGM inter D, tá? É a parte não horizontal. E aí, eu vou querer que ele seja o E2N mais 1 menos, que é tipo uma projeção, né, que eu estou fazendo, tá? Ainda não me adaptei com esse negócio. Tá, aí agora o fundamental de tudo é a gente olhar alguns elementos da teoria da subvariedade, né? E aí tomar certos tipos de cuidados, né? Porque eu não estou com uma variedade riemanniana e eu não estou usando, né, a conexão riemanniana. Na maioria dos trabalhos que a gente viu relacionados a isso, eles usam uma variedade riemanniana. Tá? E o nosso não. O nosso a gente usou uma conexão riemanniana. O nosso a gente está usando uma conexão que é uma conexão que tem torção, né? E aí os elementos da torção eles vão aparecer nas nossas contas. Tá? Você tem que o fibrado tangente, né, do HN, né, restrito à subvariedade. Você tem essa soma que, em geral, ela não é ortogonal, né? Eu estou olhando o TGM perp gerado por aqueles P elementos, F1 até FP, e o TGM gerado por o FP mais 1 até o F de 2N mais 1, né? E esse referencial ele não é ortonormal, tá? E aí, quero também definir uma conexão dentro da subvariedade, né, da M, né, e a gente tenta fazer essa decomposição, né, a gente faz essa decomposição no sentido de que aqui eu tenho um cara em Tx de Hn, né, e aí eu olho a parte tangente dele, né, que está aqui de M, e a parte ortogonal está no pé. E faço essa decomposição, né? E também olho a questão da torção, né, desse campo aí. Tá? E aí defino o que seria a segunda forma fundamental subriemanniana, né, fazendo tipo uma comparação do que acontece lá no caso riemanniano, né? E também com
o operador forma o operador de Weingarten sub-riemanniano, né? Isso tudo associado à subvariedade. Tá? Aí a observação aqui, que, como eu falei, né? A gente tem que ter um pouco de cuidado, né? O primeiro é que essa minha segunda forma, ela não é simétrica, né? Em geral, ela não é simétrica. Segundo, que aquela relação de Weingarten, ela só vai ser satisfeita quando eu pegar campos dentro do tangente e da distribuição, ou seja, quando eu pegar campos tangentes horizontais. Tá? Essa relação ela vai ser satisfeita. Ok. No caso aqui, a questão da simetria, a gente pode até comentar, né? O T de essa projeção ortogonal, né? Vai depender de umas... Eu consigo escrever em termos daquelas funções que eu posso voltar aqui só para dar uma... Em termos dessas funções aqui, né? Tá? E aí, no caso em que esse cara é zero, esse caso aqui zero, né? Que é o caso onde a minha segunda forma fundamental vai ser simétrica, é o caso que a gente olha para subvariedades que são verticais. Tá? Bom, aí também definir o que seria a curvatura média e a torção média, que são dois tensores que vão aparecer quando a gente faz a primeira variação do funcional. Tá? A curvatura média, como a gente está acostumado, no caso riemanniano, você ter o traço, né, do operador de Weingarten, e aqui entra esse tensor, né, que eu vou ter aqui a participação da torção, né. No caso aqui vai aparecer tipo as constantes de estrutura do grupo, né, que eu posso tentar avaliar aqui, né. Tá? Lembra que aqui eu tenho o E2N mais 1 mais aquelas funções A2N mais 1, né? Aquelas funções lá que aparecem, né? Bom, aí fazendo um breve comentário sobre esse artigo, né? Esse artigo que foi publicado em 2017, né? Uma das coisas que a gente mostrou é que, usando aquele referencial adaptado à subvariedade, conseguimos mostrar, né, que a densidade da medida de subvariedades, né, na horizontais, que é um candidato natural, né, nesse artigo aqui, que é o artigo do Magnani e Vittoni, né, onde eles mostram o que é uma medida intrínseca para a subvariedade não horizontais, a gente mostrou lá que, nesse artigo, eu posso escrever de uma maneira simples, usando aquele referencial adaptado. Tá? E outra coisa que a gente mostrou, né, é que se eu estou com uma subvariedade não horizontal em Hn, então essa medida μ é um múltiplo constante da medida de Hausdorff esférica, né? Tá? Bom, aí fazendo a primeira variação, a gente viu que o que significa eu dizer que uma subvariedade tem medida mínima ou é mínima, né? Significa eu olhar para H mais o tensor curvatura média mais o tensor torção média igual a zero. Né? E no caso de hipersuperfície, isso coincide com o caso riemanniano, que eu vou ter que a curvatura média vai ser zero. Tá? Quanto tempo eu tenho? Vai... Já? Ok. Tá. Aí aqui eu vou falar um pouquinho sobre os exemplos, né? Os exemplos que a gente
que a gente fez no artigo, né, nesse primeiro artigo, mostrar que se eu tiver uma superfície não horizontal em H1, e se ela for horizontal em todos os pontos, né, e mínima, então essa é uma superfície regrada. Ah, e esse resultado era bastante conhecido nesse trabalho aqui. Outra coisa é se eu tiver uma curva transversa, né, mínima em HN, né, aqui eu tenho um exemplo de uma subvariedade de dimensão 1, então essa curva ela é uma reta vertical. Tá? Esse terceiro aqui é exemplo de se eu tiver uma subvariedade, né? Aqui eu estou com uma subvariedade que é um produto da M com R, né? Onde a M é uma subvariedade do R2N, né? Então, se a M é mínima no R2N, eu consigo mostrar que a N vai ser mínima no HN. Tá? E esse aqui é os exemplos assim, mais significativos, eu posso dizer, né, do nosso trabalho, que é quando eu olho as superfícies mínimas em H2. Quem é o H2 aí, né? O H2, eu estou olhando ele sendo o R5, né? E aí o importante nesse contexto aqui é a gente definir esses dois operadores lineares, J e R, né? E satisfazem essas condições aqui, né? Aqui eu estou dentro do H1 e aí eu posso estender, né? Estender para dentro da minha distribuição porque eu estou considerando a distribuição sendo gerada pelo H1, tá? Ok. Aí a gente obteve as regradas, né? As regradas sendo as superfícies mínimas em H2, usando lá a nossa condição. Lembrando que aqui eu tenho a participação da torção, né? Eu estou com a condição do que o H mais o sigma está sendo igual a zero. O outro é que a gente chamou de superfícies tubulares, né? Essas contas estão bonitinhas aqui, mas elas não são muito bonitas. Tá? E aí aqui é um exemplo de uma superfície não tubular, quer dizer, tubular, e quando você tem a parametrização dela, né, é gerada por essa curva, que é uma curva transversa, tá? E esse campo, que é o campo característico, né? Ok, vou só abrir um outro parêntese, né? Vou voltar aqui. Uma coisa fundamental aí para a gente obter esses exemplos, usando o J e R, né, esses operadores lineares, né, que aí eu vou olhar para o referencial adaptado à minha subvariedade, né? No caso que eu estou com superfícies em H2, eu tenho que a dimensão, né, do T de M inter D, isso aqui vai ser 1, né? Então eu escolho um vetor unitário aqui, né? Que aí eu chamo de F4. E aí eu faço a escolha do referencial, que agora me desculpe, eu vou colar aqui, porque não dá para... Aí eu vou ter o F4 aqui, né? F4. E o F sendo R do F... O F3 sendo R do F4. O F2 sendo menos J do F4. E o F1 sendo menos R do
F2. Tá? Aí eu mostro que isso vai dar um referencial ortonormal, né, dentro da distribuição, um referencial dentro da distribuição, né, e satisfaz uma condição que é a condição do cochete também, né? E aí eu tenho também isso aqui, né? T5 do F1 com F3 vai ser ao T5 do F2 com F4, que vai ser igual a menos. Tá? E os demais são nulos. Tá? E aí, para obter esses exemplos aí, né? A gente olhou para o campo F4 na direção do F4, né? E aqui vai aparecer as funções, aquelas funções A, né? Então, se eu não me engano, aqui vai ser A5 do F1 menos o A51 só. A51 do F3. Tá? E aí, para obter as regradas, a gente supôs que o A53, aqui eu quero olhar, A53 igual a A51, que é igual a 0. Tá? A gente obteve as regradas. Veja que aqui não está dizendo que a superfície ela é vertical, porque o A52 ele está livre, né? E aí, o próximo exemplo, que foi das tubulares, a gente supôs que o A5, no caso tubular, né? O A53 vou colocar assim, A51 era uma B1 de T e o A53 era uma B3 de T. Aqui são funções que vão ser constantes ao longo das curvas características, tá? Acho que é importante falar um pouquinho como a gente obteve isso, né? Construir esses exemplos. Aí aqui vem o próximo trabalho, que é a condição, olhar agora para a condição de estabilidade, né? Fazer a segunda variação. E também é um pouco complicado, né? E aqui eu não vou colocar muita fórmula, porque a gente obteve lá a segunda variação, a fórmula é um pouco gigantesca. E aí não faz sentido eu colocar aqui, né? Então eu vou me deter um pouco no caso de hipersuperfície, né? Aí aqui eu estou olhando esse W perp aqui, ele vem do campo variacional, né? É a parte normal, né, do campo variacional, tá? E aí, quando você faz a variação, claro, né, você está olhando para o campo variacional e aí tem informações, né, da variação. E aqui, o que eu estou notando por V é o elemento volume sobre a subvariedade, né? E aí, aqui, desculpa. Bom, aqui a gente pode observar, né? Vai aparecer aqui o que eu estou chamando do campo gradiente horizontal, né? Esse aqui é um campo tangente e horizontal, né? E aqui é o que a gente chamou de curvatura escalar horizontal, tá? E na verdade é eu olhar o elemento. Esse K,
seria eu olhar para essa caso de hipersuperfície, né? 2 até a dimensão da distribuição aqui, que eu vou chamar de D1, né? Tá? E aqui seria o produto quando eu tenho a curvatura, essa curvatura, vou dizer na M, né? E vai entrar 2 somatórios. Aí, tem uma ordem trocada aí, mas eu acho que é essa ordem aqui. Ah, ok. Tá, e a princípio, quando a gente fez pela primeira vez, né, não aparecia esse termo, né? Aparecia que a gente até chamou de norma ao quadrado do operador. Aí depois a gente fez uma conta e descobriu que essa curvatura vai aparecer e a gente obteve ela quando a gente olhou para as equações fundamentais, né? No caso, sub-riemanniano. Tá? Bom, aí no caso que eu estou com Heisenberg de dimensão 5, eu tenho que a condição de estabilidade, né? Primeiro você tem aqui a segunda forma, né? A segunda variação, né? Do elemento volume, né? E, é claro, a gente está usando aquela, para a gente obter essa soma aqui, a gente usou aquela estrutura lá, JR, né? E aí, dizer que M é estável significa, né, que essa parcela aqui vai dar menor ou igual que zero. Aí eu estou usando a questão da estabilidade fraca, né? Você tem que... o elemento volume, quando você faz a variação, isso vai te dar maior ou igual que zero, né? Tá? Ok. Aí, para não trabalhar num conjunto vazio, como diz o professor Hernani, a gente obteve, usando esse nosso resultado, que o paraboloide hiperbólico do H2 ele é estável. Tá? Fazendo aqui uma referência que era um resultado já conhecido, né? Que no paraboloide hiperbólico no HN é estável. É usada uma outra técnica. Tá? Bom, aí agora falando um pouquinho, eu não disse desse operador, que a gente chama de operador o sublaplaciano, né? A gente tem essa fórmula aí, né? Consegue mostrar que se eu tiver com uma hipersuperfície não horizontal mínima nesse grupo, e eu pego um elemento da álgebra de Lie, um elemento em G1, lembra que aí eu tenho que os elementos que estão na álgebra de Lie, a conexão lá vai ser zero, né? E aí você tem essa igualdade, né? Esse cara aqui é o que a gente chama de sublaplaciano, né? O que é o sublaplaciano, né? O sublaplaciano dessa função, vou colocar assim uma função suave, né? E isso aqui vai te dar o gradiente, o laplaciano da φ, só que esse laplaciano eu estou olhando ele dentro do T de M inter D. Tá? Mais a torção, um elemento que vai ter a torção aqui, né? Ao φ. Como é que é esse campo, né? Esse campo aqui é um campo em T de M inter D, né? Esse campo ele vou colocar no caso de hipersuperfície igual a 2 até a dimensão da distribuição, né?
você tem o J, D1 mais 1 até N. E aqui eu vou ter TJ do FI, FJ, FI. Tá? Perceba que quando eu faço tal φ, né, vai aparecer um gradiente aqui dentro, né? É o gradiente horizontal, né? Tá? Tudo bem? Quando eu faço tal φ, né? Isso aqui, vou ter a J, D1 mais 1 até N, TJ, e aqui vai entrar com Q. Beleza. Aí eu escrevi dessa maneira, porque até comentei um pouquinho com o professor Veloso, né? E será que eu tenho exemplos em que essa parte aqui é zero, né? E eu posso olhar essa H sendo uma autofunção desse operador, né? Então, tem essa questão aí que eu não sei se vai existir exemplos em que eu consiga mostrar que isso aqui vai dar zero, né? Tá? Bom, para ser bem mais rápido aqui, usando esse resultado, a gente obteve essa condição de estabilidade aqui, né? Se M é uma hipersuperfície não horizontal orientada e mínima no grupo, né? E eu tenho um elemento de G1 tal que a parte normal dele seja diferente do zero, né? Perceba que lá a minha H é a zeta com F1, né? O produto da zeta com F1, né? Então, a gente tem essa igualdade aqui, né, no funcional. Tá? E a condição de estabilidade é que isso aqui seja menor ou igual que zero. Tá? Sendo bem breve, eu vou terminar. O caso de estabilidade de superfícies em H1. Né? Só falar aqui rapidinho, perceba que aqui eu não vou ter a participação da curvatura escalar, porque nesse caso aqui eu só tenho o F2, né, que está no TDM inter D. Tá? E aí a condição de ser estável é você ter que isso aqui é maior ou igual que zero. Tá? E aí fazendo referência a esses dois artigos aqui, e em geral, né, se eu for olhar para o que já tem feito, né, você pode trabalhar com um T3 de F1, F2 sendo menos C. A gente está trabalhando com menos 1. E aí, nesses artigos, o primeiro usa esse C sendo igual a 2 e esse outro usa igual o nosso, né, que dá a mesma condição, sendo escrito de outra forma. Tá? E eu já estou terminando. Tá? Aqui é um exemplo bem simples, que é na parte de gráficos. Quando é que esse gráfico aí qual é a condição que ele é mínimo, né? E a condição da estabilidade. Aí você tem novamente variações do caso do paraboloide hiperbólico. Tá? E isso é só. Desculpa ter passado pelo tempo. Dúvidas, perguntas, comentários? Oi, boa tarde, senhora. Não, eu só queria saber, eu não sei se faz muito sentido, mas eu imagino que você trabalha com Heisenberg Group porque ele tem uma estrutura de grupo de Lie boa, né, confortável de trabalhar. E se você, então, por exemplo, da McHit é um grupo que tem estrutura de grupo de Lie muito boa também, né? Não sei se você conhece. Qual é o grupo? Da McHit, eu não sei falar, mas DAMEK-HIT, né? E ele tem só
comentando mesmo, porque às vezes é uma extensão natural. Assim, eu tenho uma colega que trabalhou com superfícies mínimas nesses dois grupos, e às vezes pode ser uma extensão, para até ver exemplos, né? Tem que ver se ele se enquadra com um grupo de Lie estratificado, né? Estratificado, eu não sei se ele, mas ele tem uma estrutura de grupo de Lie muito boa também. Simples. Né? O próximo grupo que a gente estava tentando olhar era o, não sei pronunciar, Engel, é? Engel? Acho que é Engel. E tem a estrutura muito parecida com do Heisenberg, né? Só que aí você pode olhar ele ser o E4, né? Você tem a condição de que a condição de Cochete, né? Você tem que E1 com E3 vai te dar o... Ai, agora não... E1 com E2 dá o... Ai, agora eu não lembro. Eu acho que esse aqui é o E1 com E2. E o E1 com E3 é o E4, né? Isso. Essa estrutura aqui, ó. Tem esse grupo, né, que eu chamo que é o N. Ele tem essa estrutura tal que o cochete, né? O E1 com E2 dá o E3 e o E1 com E3 dá o E4, né? Esse tem a estrutura de ser um grupo de Lie estratificado. Né? Eu não sei se esse que você me falou tem. Ah, tá. 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 Obrigada. Porque eu uso um pouco desses espaços nas minhas construções e eles têm um texto muito completo sobre esses espaços. Complexo? É um texto muito bom. Assim, Tá. fala tudo sobre esses espaços. Assim, eu não sei muito de grupos de Lie, eu uso outras propriedades desses Dynamic Spaces. Mas é verdade, é bastante rico. Eu acho, se não me engano, acho que são estratificados sim. Não tenho certeza não, porque eu não sei muito de grupos de Lie. Mas se for, lá tem. Ah, tá. Eu preciso... Dá uma olhada nesse conheço. texto aí, que lá você vai ter toda a informação que você puder. Depois eu te passo a referência. Tá ótimo. Tá? Obrigada, tá? Ótimo. Mais dúvidas? Mais comentários? O Perguntas? pessoal está com fome. Vamos agradecer a palestrante novamente.